Os condomínios são conjuntos de casas ou apartamentos nos quais os moradores compartilham áreas comuns, como academia ou salão de jogos. E se você mora ou já morou em um, já se deparou com as taxas condominiais e outras responsabilidades como condômino. Manter as contas em dia e conservar boas relações com os vizinhos são hábitos essenciais para viver em condomínio. No Sobre Política de hoje, a gente te mostra o porquê. Você vai entender os problemas acarretados pelo atraso das contas do condomínio, além de conhecer as principais obrigações de um morador. E ainda vai poder tirar dúvidas como de quem é a responsabilidade de pagar o IPTU, do proprietário ou do inquilino. Fique com a gente, Sobre Política está começando. Oi, gente, tudo bom? Olha só, as contas fazem parte do funcionamento de uma casa. Se o morador não paga o boleto da luz, por exemplo, depois de um tempo ela é cortada. E com a taxa de condomínio não é diferente. Exatamente, além de prejudicar o andamento dos serviços necessários para a manutenção do condomínio, os atrasos podem levar a consequências mais graves, como a perda do imóvel. E a reportagem a seguir faz esse alerta. Síndica profissional há 7 anos, Kelly gerencia 7 condomínios em São José dos Campos. E é no início de cada ano que ela define com os condôminos o orçamento anual, que vai ser rateado entre os moradores. No início do ano, normalmente no primeiro trimestre, nós fazemos a Assembleia Geral Ordinária, ao qual a gente desenha todos os custos e as melhorias que vão ocorrer naquele ano. Assim é determinada a taxa condominial ou as taxas extras que serão cobradas. O problema é quando a inadimplência acontece. Se os proprietários deixam de pagar, o planejamento vai por água abaixo. Nós nos planejamos muitas vezes para receber o valor integral ao qual foi determinado no início do ano. Se acaso esses inadimplentes ou essa inadimplência aumentar ao decorrer do ano, afeta diretamente tanto a prestação de serviço de pagamento de prestadores, a parte mesmo de consumos, né? Energia, água. Aí a gente tem que possivelmente ter algumas formas para fazer as cobranças desses inadimplentes que estão afetando diretamente o condomínio. O Código Civil é a lei que rege os condomínios. O capítulo que trata sobre o assunto traz os direitos e deveres dos moradores. O parágrafo 1º do artigo 1336 estabelece que o morador que não paga a contribuição está sujeito aos juros moratórios, uma espécie de taxa para compensar o atraso. Quando ele não está previsto, a lei determina a correção de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. As convenções coletivas geralmente seguem essa legislação, geralmente respeitam aí os 2% de multa, né, se você não pagar em dia, e mais os juros legais aí, não são juros muito altos, né, mas muitos também questionam. Mas eu fiquei sem poder pagar, agora eu posso pagar sem juros? Não dá. A convenção coletiva, o síndico, ele não tem o poder de desrespeitar a convenção. Como eu falei, não é um produto que você comprou que depois você pode ir lá negociar, é o rateio. Então, muitas vezes, o condomínio teve que pagar os juros de alguma despesa que não conseguiu pagar porque você não pagou o rateio. Então, vai pagar a multa, vai pagar os juros, né? Não é muito alto, mas tem que pagar. Nos prédios que a Kelly atua hoje, a inadimplência é de, em média, 10%. Mas ela já enfrentou muitos desafios e precisou recorrer a uma garantidora, empresa que transfere para o condomínio a receita anual para os gastos previstos e depois assume a cobrança da taxa de condomínio. Existe sim alguns condomínios que eu administro que a inadimplência já chegou até 43%, 47%. Aí é a oportunidade que a gente teve de contratar uma empresa garantidora para poder fazer a importância faltante. Então, se não fosse dessa forma, a gente não conseguiria honrar com os compromissos determinados em assembleia. São vários os motivos que levam à inadimplência. A alta de preços é um deles. Em 2023, o valor dos condomínios no Brasil acumulou alta de 6,74%, índice acima da inflação oficial, que ficou em 4,62%. Mas, independente do cenário econômico ou motivo para o atraso, o morador nunca pode alegar falta de conhecimento da cobrança.
É importante esclarecer, muitos condôminos, eles questionam, o condomínio não me avisou, o condomínio me cobrou, eu estou 6 meses e ninguém me cobrou. É obrigação do condômino administrar o seu imóvel. Não é obrigação do condomínio, nem da administradora do condomínio. Quem é dono de um imóvel, ele tem a obrigação de zelar e de cuidar do seu imóvel, administrar o seu imóvel. Então, independente de ter havido cobrança ou não ter havido cobrança, não recebi o boleto. Tem que ir atrás do boleto. Cada condomínio determina um prazo para que o inadimplente negocie a dívida antes de levar o caso à justiça. Mas se a falta de pagamento persistir, aí não tem jeito. O proprietário do imóvel pode, inclusive, perder o bem. Esse condômino ele pode ser cobrado via judicial, pode sofrer uma execução, é uma dívida que se permite execução direta, e o bem pode responder por essa dívida. Ou seja, ele pode perder o imóvel. Sim, pode vir a perder o imóvel se essa dívida não for quitada. É uma dívida vinculada ao imóvel, né? Essa dívida que a gente chama propter rem, ela é característica de condomínios e de imóveis que devem condomínio. Como síndica, Kelly busca sempre um acordo extrajudicial. Caso eles ainda permaneçam inadimplentes, tentar de uma forma amigável essa negociação. Passar por um suporte jurídico, de alguma forma, num termo de confissão de dívida, mas infelizmente existem casos que a gente precisa levar para a justiça que a gente não consegue êxito. Para a Câmara Municipal, moradores de condomínio devem estar cientes das responsabilidades e a legislação que protege os condôminos precisa ser cumprida. Marina, como que você faz o cálculo ali e organiza a sua agenda para o pagamento das contas do condomínio? Tem um controle? Eu sou bem neurótica, viu? Eu anoto o vencimento, tudo, e vou dando check, assim, sabe? Olha, você é um exemplo para mim. Eu fico esperando no meu e-mail. Se não chegar, eu esqueço. Problema. Mas vou mudar isso. Vou seguir seu exemplo. Boa. Gente, sobre política, faz o primeiro intervalo, a gente já volta. Sobre política de volta, você já viu que as contas do condomínio são uma responsabilidade e tanto, né? Mas quem deve ser responsável por essas taxas? Contas como condomínio e IPTU devem ser pagas pelo proprietário ou pelo inquilino. Para tirar essa e outras dúvidas, a gente recebe no estúdio Eduardo Rachid, advogado especialista em direito condominial. Bem-vindo, Rachid. Tudo bom, muito obrigado pelo convite, agradeço e espero poder estar agregando aí para a audiência de vocês. Obrigada. Para começar com a dúvida principal, IPTU e condomínio, quem que paga? É o inquilino ou é o proprietário? O IPTU primeiro vai pelo direito da lei de locação. Pela lei de locação, ele vai pactuar no contrato o que deve os encargos da locação. De uma forma geral, o IPTU quem sempre paga é o inquilino. E o condomínio também quem paga é o inquilino. Entretanto, tem algumas observações que a gente tem que ter na taxa condominial. É o quê? Tudo que é taxa extraordinária ou fundo de reserva, a responsabilidade vem do proprietário pagar. Já a taxa ordinária, que a gente chama taxa comum, que é as despesas recorrentes do condomínio, água, gás, portaria, zeladoria, aí já é do inquilino a responsabilidade do pagamento. Então, para a gente dividir, né, Marina? No caso, essas contas mensais ali, né, no caso da água e do gás, por exemplo, você explicou que são fixas do inquilino, mas você vai ter uma reforma no prédio, por exemplo, na fachada ali, uma pintura, ou então alguma mudança. Aí, nesse caso, a responsabilidade é do proprietário. Isso, correto, porque obra vai ser nesse caso da pintura, é uma obra necessária de manutenção. Como a pintura é uma revitalização, é um investimento que quem vai ser beneficiado é o proprietário, com o imóvel dele, com a valorização do imóvel dele, essa taxa é embutida para ele pagar. E se acontecer do inquilino ter contratado recentemente, né, ter feito o contrato do aluguel recentemente, e aí depois de 2 ou 3 meses o condomínio em assembleia aumenta a taxa do condomínio, a taxa ordinária mesmo. Certo. Isso pode acontecer, o inquilino deve conversar com o proprietário? A taxa ordinária sempre fica estipulado no contrato de locação que é do inquilino. O que pode acontecer é, no valor da taxa condominial, diminuir o valor, ele não vai conseguir, porque o valor dela é sempre autorizado em assembleia.
É a Assembleia que define o valor, vai ser esse. Entretanto, se um inquilino sentir que a taxa está pesada devido, às vezes, a algum aumento que teve que acontecer excessivo, aí, por mera liberalidade entre ele e o locador, né, o proprietário do imóvel, pode, vamos reduzir o valor do aluguel ou não, fazer uma revisão do valor do aluguel. Aí cabe uma negociação nesse caso. Isso, caberia uma negociação entre as partes para estar equalizando essa taxa do aluguel. E, Rachid, você explicando para a gente, parece bem claro, né? Isso aqui é responsabilidade desse, esse, daquele. Mas no dia a dia, é tão claro assim? As coisas são resolvidas com essa facilidade que parece daqui ou é mais complexo? Por estar no dia a dia nosso, no métier, a gente não entende como complexo. Entretanto, sempre tem confusão, sempre há confusão. Um sempre vem com a história, não é minha responsabilidade, o outro que tem que pagar, não é minha. Então, sempre tem esse conflito. É uma dúvida sempre recorrente no mundo condominial, quem vive em condomínio. E aproveitando, Rachid, que você falou, né, desses conflitos, se o inquilino tem algum conflito de pagamento, alguma coisa do tipo, com o proprietário ou vice-versa, o ideal é haver um diálogo entre os dois ou já procurar um advogado, alguma coisa do tipo? Com relação ao tipo de problema, sempre assim, se é um problema, um dano que acontece no condomínio, o inquilino causou o dano na área comum, a responsabilidade é do inquilino estar arcando. Isso daí, mas sempre, a gente sempre fala do que uma linguagem que a gente sempre trabalha em condomínio, é a linguagem da inclusão. Ou seja, fazer a inclusão, a mediação, conversar, ver o que um pode estar auxiliando o outro na solução daquele problema. E nisso, na maioria dos casos, por exemplo, né, às vezes nessa relação tem uma imobiliária, né? O contrato, todo o processo é feito através de uma imobiliária. Isso muda essa relação de alguma forma? O trato passa a ser com a imobiliária ou não? Segue do mesmo jeito? Olha, essa tua pergunta é uma dúvida também muito comum, que a gente sempre recebe lá no escritório, sempre no Instagram, quando o pessoal entra em contato conosco, acaba perguntando. A imobiliária ela só é responsável se ela tiver alguma procuração do proprietário do imóvel para estar auxiliando na resposta. Mas, via de regra, sempre é o proprietário que é o responsável, que tem que trazer a solução. A imobiliária ela é apenas uma mediadora entre a locação, o fechamento do contrato de locação e, porventura, pode o proprietário do imóvel pedir para que a imobiliária faça a administração do bem. Mas a administração do bem, do imóvel propriamente dito, as pessoas confundem, que é pegar, é vistoria, é ver se está algum vazamento, telhado, conservação. Não, a imobiliária, ao fazer a administração, ela fica sobre a responsabilidade financeira, vamos dizer. Pagou IPTU, o inquilino pagou IPTU, pagou condomínio, ele pagou o aluguel, essa, via de regra, é a responsabilidade da imobiliária. Uhum. Por isso que é muito importante o proprietário do imóvel, ao locar o imóvel e querer que um terceiro faça a administração, para ver o que está incluso naquele serviço. Mas, via de regra, a responsabilidade direta é do proprietário. É curioso, porque a gente costuma ouvir, né, que tipo assim, isso aí a imobiliária resolve, isso aí tem que não a responsabilidade, mas na verdade a decisão está na imobiliária. Isso, juridicamente a responsabilidade é direta do proprietário. É que a imobiliária, por ela já ter esse métier, conviver no dia a dia com esse tipo de situação, de problema, saber, vamos dizer, o caminho das pedras, sim, eles acabam absorvendo, e lógico também para agradar o cliente deles, o proprietário do imóvel, acaba desenvolvendo certas atividades que eles nem estão no contrato de administração deles. E falando da parte jurídica, normalmente quem participa da assembleia, assim, tem o poder do voto, etc., é o proprietário, né? Mas e se o inquilino for uma pessoa que quer participar? Porque no final das contas, quem mora, quem tem acesso àquele ambiente é o inquilino. Como é que funciona isso? O inquilino pode pedir uma procuração? E o que ele pode fazer caso o proprietário não queira fornecer? Via de regra, sempre é o proprietário que tem o direito de voto, pois ele é o titular do imóvel, o proprietário do imóvel, então ele que tem um exercício do voto em assembleia. Entretanto, pode o inquilino, porventura, falar, olha, proprietário, vai ter uma votação vai ter a Assembleia Geral Ordinária, vai ter a prestação de contas e a previsão orçamentária, poderia me conceder uma procuração para eu estar representando, para poder estar indo na audiência e ter o direito de voto? Aí o proprietário, por liberalidade, ele pode ou não conceder. Se ele não conceder, o inquilino não tem o direito de votar. Entretanto, a gente sempre orienta o síndico e a síndica a falar, se ele não vota, mas vamos proporcionar para ele o direito de assistir, porque aí você tem o participar e o assistir, mas pelo menos o assistir para ele se inteirar, para ele se sentir ali no convívio social, para ele
saber qual que é a rotina do condomínio, como que o condomínio funciona, como que a administração gere o condomínio, para que ele também possa estar ali ajudando na convivência ali, vamos dizer, na paz social ali do condomínio. Mas o proprietário está no direito de não dar a procuração. Está no direito de não dar a procuração. Então, para quem vai começar um processo como esse agora, Rachid, a pessoa está procurando um apartamento para alugar, uma casa para alugar, enfim, o que ela deve se preocupar, o que ela deve ter ali na ponta do lápis para não passar por um perrengue, uma dor de cabeça com situações assim? A primeira coisa, a gente sempre fica, uma pessoa quando ela vai comprar um imóvel, vai alugar um imóvel, que nem no caso a gente está falando do inquilino, ele vai muito ali no sonho, ele vai naquela paixão, naquela ansiedade e acaba locando o imóvel. Entretanto, ele não observou, por exemplo, se ele é uma pessoa, olha, eu prefiro mais silêncio. Será que ele alugou um apartamento ali bem debaixo do parquinho? Será que ele vai ter o silêncio? Alugou ali debaixo do salão de festa, vai ter o silêncio? Olha, eu não gosto de cheiro de fumaça. Será que se eu alugar perto da churrasqueira ou do forno de pizza eu vou sentir o cheiro ou não de fumaça? Será que naquela região passa muito ônibus ou passa muito carro, se eu gosto ou não? Então ele analisa, às vezes especificamente, somente o imóvel ali, o apartamento, ele olhou, gostou da disposição e aluga, mas ele não observa ao redor. Ele falou, qual que é o valor da taxa condominial? Como que é a convenção do condomínio, o regimento interno? Será que está dentro do meu perfil como pessoa? Eu que sou, por exemplo, será que ali tem um fluxo maior de crianças, de jovens, de idosos? Ou como que é o perfil daquele condomínio, para ele saber se alugaria ou não? Aí ver, será que o condomínio, como é que está a manutenção do imóvel, está em dia, não está em dia? E um documento importante para o inquilino ter, tanto para o inquilino quanto para o proprietário, é o laudo de vistoria. O laudo de vistoria de entrada do imóvel e o laudo de vistoria de entrega do imóvel, tudo para atestar que o imóvel foi entregue em boas condições e está sendo devolvido também em boas condições. O laudo é de suma importância. Aí depois, lógico, o contrato de locação propriamente dita, feito da maneira correta por um advogado, por uma advogada, está analisando a assinatura, a forma como vai ser feita a garantia dessa locação. Isso é muito importante observar. Perfeito. Rachid, gostaria de agradecer sua presença, sua participação aqui no Sobre Política. Eu que agradeço e precisando a gente se coloca à disposição sempre aí. Muito obrigada, Rachid. Obrigado. Interessante a gente discutir essas coisas e saber, porque essas últimas dicas que ele deu, principalmente, às vezes realmente a gente está ali na empolgação, no meu apartamento novo, que delícia, vou alugar, e aí você não pensa que naquela avenida vai ser muito movimentado, vai ter a fumaça da churrasqueira, vai ter o barulho da criançada, e isso atrapalha a experiência do apartamento. Não, sem dúvida nenhuma. Eu já estou com várias anotações mentais aqui. Ligar para o meu proprietário depois para a gente bater um papo. Gente, Sobre Política faz mais um rápido intervalo e a gente já volta. O Sobre Política está de volta e olha só, chegou a hora do nosso dicionário legislativo. Hora de você aprender um pouco mais sobre o dia a dia da Câmara. Dessa vez, a gente fala sobre algo que, de alguma forma, todo mundo já praticou. É a participação popular, uma ferramenta indispensável para o funcionamento do Poder Legislativo. Confira. Todo cidadão de São José dos Campos pode e deve participar ativamente da política da cidade, direito garantido pela Lei Orgânica do município. Segundo a lei, o cidadão, além de votar para vereador e prefeito, também pode participar de plebiscitos, referendos e iniciativas legislativas populares. Ainda de acordo com a lei orgânica, é garantida a participação popular nas decisões do município e na fiscalização dos órgãos públicos, que se dá por meio de audiências públicas, conselhos populares e demais formas previstas em lei. A gente já falou bastante das contas, mas tem outra coisa muito importante nos condomínios: a boa convivência. É verdade, é fundamental se relacionar bem com os vizinhos e com o ambiente comum. Você confere agora um VT que mostra essas responsabilidades e como elas interferem no dia a dia. Olha só. A harmonia é o que todo síndico sonha ter no condomínio em que trabalha.
Com a Rita não é diferente. Ela é síndica profissional e trabalha para levar informação e também união aos moradores. Um dos maiores problemas de síndico é sempre reclamação de um vizinho contra o outro, entendeu? Então, o que a gente faz? Procura fazer algumas festividades, como um café compartilhado com o síndico, para ouvir todo mundo, que os moradores se conheçam, se ajudem, né? Porque o importante de um condomínio é que os moradores também fazem parte. Nós somos uma equipe. O síndico é a administradora, ela só comanda, né, a equipe, mas todos de um condomínio faz parte da regra, da convivência, né? Para garantir a boa vizinhança, cada condomínio tem uma convenção de regras. A Isabel é advogada e também atua como síndica há mais de 20 anos. Ela explica que algumas regras podem variar de um condomínio para outro, mas todas devem respeitar a Constituição Federal e o Código Civil. Além disso, a democracia que vivemos em sociedade também é colocada em prática dentro dos condomínios quando decisões precisam ser tomadas. No condomínio, a lei maior é a convenção e o regimento interno. Todo condomínio tem esse documento. E esse documento, ele é redigido pelos próprios moradores quando montam o condomínio. O que não está na convenção, mas surgiu, aí se faz uma assembleia, discute aquele assunto, né, para uma reforma, né? Vamos falar de comportamento, não é? Comportamento também está escrito lá. Tem o horário de festa, que horas que tem que encerrar, né? O barulho de um para incomodar o outro. E tudo isso é feito pelo síndico, né? Numa conversa primeiro, se aquilo repetir uma advertência e se continuar, aí vem a multa. E aí entra o papel do síndico novamente. É ele quem organiza as reuniões, apresenta os gastos, as propostas de melhorias. Também é função dele fiscalizar se as regras estipuladas estão sendo cumpridas, tanto pelos moradores quanto pelo condomínio. Primeiro você tenta verbalmente, né? Olha, seu vizinho está reclamando de barulho de cachorro ou de barulho depois das 22 horas. Vê se você consegue amenizar para não ter mais esse tipo de reclamação. Se permanecer, a gente notifica, né, informando através de uma reclamação de um morador por escrito, a gente notifica o infrator e e explica que, se houver reincidência, será aplicada a multa. A Magda mora em condomínio há 17 anos, tempo suficiente para entender que num local com muitas pessoas é preciso saber respeitar as diferenças. A questão da harmonia entre moradores é a questão do respeito. Eu acho que eu não sou obrigada a pensar como o outro meu colega do lado, meu vizinho do lado. Então, quer dizer, ele tem que respeitar as minhas opiniões, né, o que eu digo, né, em especial numa assembleia, com que eu concordo ou não concordo com certas decisões, né, que ali está sendo votada, e respeitar as opiniões. Seja na quadra de esportes, na piscina ou até mesmo nos apartamentos, o que prevalece é o bom senso. Essa palavrinha mágica é utilizada por síndicos e moradores. Muitas vezes, algo que nem está no centro de convenções e de regras dos apartamentos pode ser evitado justamente para que a harmonia prevaleça. Tem coisas que mesmo que não está na convenção e que pode gerar um incômodo no seu vizinho, eu acho que você não deveria fazer. Principalmente, como uma coisa que me incomoda bastante, o morador anda de salto, sabe? Ele anda todo o apartamento dele de salto, né? Isso 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, quando ele está se aprontando, no caso a mulher, né? Se aprontando para ir ao trabalho. Eu não vejo necessidade dela andar de salto no apartamento. Eu acho que ela pode deixar o salto para colocar na saída do apartamento. E se cada um fizer a sua parte, é possível sim conviver bem, de forma tranquila e ainda criar laços de amizade e parceria com alguém que mora no mesmo endereço que você.
Quando você tem um condomínio harmônico, você tem menos problemas, porque o restante, o síndico tem responsabilidade civil, criminal, então é só conhecer as normas. Conhecendo as normas, mantendo a legislação, a parte legal de AVCB, de bombeiro, piscina, todas as responsabilidades em dia, fica mais tranquilo. O mais difícil realmente é fazer a empatia entre os moradores. Marina, diz uma coisa para mim, fiquei curioso. Você é uma pessoa que participa ali dos processos do condomínio? Você mora em condomínio também, né? Eu moro. E eu vou nas assembleias, eu presto atenção ali, eu voto para síndico, fico de olho ali no condomínio, se tem alguma coisa quebrada, eu dou aquele alô, sabe? Entendi. Exige ali que a regra seja seguida. Eu exijo. Você também? Você é observador? Olha, sou observador, mas eu costumo ser bem flexível, tentar entender um pouco o lado de cada um ali, mas é como você disse, algumas regras, né, não dá para ser muito flexível. Exatamente. Algumas questões são muito importantes justamente para o convívio. E a convivência em grupo é isso, né? Equilíbrio, é você prestar atenção nas coisas que não estão acontecendo do jeito que deveriam e sempre tentar conversar ali na boa, né? Exatamente. Bom, e com esse clima bom, na boa, todo mundo em harmonia, a gente termina o Sobre Política dessa semana. Se você quiser rever esse ou outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. É o youtube.com/tvcâmara-sjc. Também pode nos acompanhar pelas redes sociais, é o @tvcâmara-sjc. Aí é tanto para o Instagram, quanto também para o Facebook. E a gente tem encontro marcado aqui toda terça-feira às 3h30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E se perder, tudo bem, que a gente tem reprise durante a semana. É isso aí. Tchau, tchau, gente!